Tarde, pessoal. Bom, vou já iniciar, tá? Só organizando aqui. Pessoal, verifiquem aí se vocês estão vendo a apresentação, tá? A gente está gravando aí. Tá, então eu vou falar aqui rapidamente sobre o plano de ensino. A maioria já foi meu aluno, então vocês já estão habituados, né? Sobre a nossa metodologia, mas eu vou mostrar aqui rapidamente para a gente iniciar. Então, vamos lá. Bem, então vocês podem encontrar no projeto pedagógico do curso de vocês a ementa da disciplina de cálculo 2, né? A disciplina de cálculo 2, então, a gente vai tratar de funções de duas ou mais variáveis reais. Vamos falar sobre a definição, gráfico de funções, dessas funções, curvas de níveis, derivadas parciais, integral dupla, integrais triplas e as aplicações, tá? Então, basicamente, essa é a ementa do curso. A gente vai sempre começar às 16h30, terminar às 18h20. Bem, existem alguns assuntos que são pré-requisitos para entender bem essa disciplina, né? Um assunto seria a disciplina de geometria analítica, mas essa disciplina foi retirada da Civil há muitos anos. Então, eu pensei em ou gravar uma aula para vocês, né? Vou dar essa aula de hoje, ou eu vou gravar, ou eu vou ministrar mesmo semana que vem, uma introdução à geometria analítica, para que vocês entendam bem essa parte de funções de várias variáveis, que é muito detalhado em GA, né? Não é detalhado em cálculo 2. Em cálculo 2, você tem que chegar já sabendo de onde é que sai o paraboloide, o plano, porque isso é dado em geometria analítica e não em cálculo 2, tá? Então, eu vou montar uma aula para a gente fazer isso aí, para que vocês possam visualizar bem essa parte, tá? Então, vamos lá. Continuando. Bem, como é que vai ser agora a nossa avaliação? Vai ser o seguinte, a gente vai ter avaliações semanais, mas não toda semana, não vai ser toda semana, tá? Vão ser apenas 4 trabalhos. Esses trabalhos vocês vão poder fazer juntos, marcar reunião na plataforma, como vocês quiserem. Essas avaliações, elas vão valer no total 2 pontos, né? Então, a gente vai continuar trabalhando naquele mesmo sistema, tudo vai valer 10. E se você conseguir 5, você está aprovado, com regular. E aí até 6,9 regular, 7 a 8,9 bom e 9 a 10 excelente, tá? Aqui nesse plano de ensino, já tem todo o cronograma e as datas, tanto desses trabalhos semanais, como da avaliação online, que vai ser oral, e ela vai ser dividida em 2 partes, vai valer 5 pontos. Vai ser só uma prova, tá? Vai valer 5 pontos. Então, vai ter 2 partes que eu ainda vou definir para vocês ao longo do período como é que vai ser essas 2 partes, tá? E no final vai ter um projeto aplicado de cálculo 2, que vai valer 3 pontos, tá? Então, esse provavelmente vai ser em dupla, tá? Então, vou ver quantos alunos tem na turma e vou ver se dá para fazer esse trabalho aí em dupla, tá? Que vai ser o projeto final, tá? E eu vou também detalhar com vocês como é que vai ser, tá?
Então tá, vamos lá. Bem, as habilidades esperadas de cálculo. A gente já falou muito de habilidade, de competência, né? Tem esses 3 slides vão ficar um pouco repetitivo para vocês, mas eu vou passar bem rápido, tá? Então, as habilidades esperadas na conclusão dessa disciplina é que você possa desenvolver conhecimentos científicos e tecnológicos, principalmente baseado em estudar toda essa lógica matemática do estudo de funções a várias variáveis, já que essas funções representam a maioria dos problemas que você encontra na natureza. Também aptidão para a tecnologia, porque você pode usar aplicativos de cálculo para você calcular diversos problemas aí que você vai encontrar. E como nós vamos fazer vários trabalhos, inclusive apresentar, também vocês vão treinar essa parte de se comunicar eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Então, isso aqui está dentro das diretrizes curriculares nacionais e quando vocês saem de uma disciplina, é importante que vocês tenham, né, essa habilidade. Ou seja, o curso de cálculo, a finalidade dele é desenvolver a sua capacidade de entendimento dos conceitos de cálculo, né? E você tem que aplicar dentro dos problemas, tanto dentro da matemática como fora. Então, a gente vai ter uma parte, né, de aplicações à engenharia, como a gente fez em cálculo, como vocês fizeram em cálculo 1, que existiram vários problemas aplicados, como cálculo do momento de inércia, centros de gravidade, cálculo de área, e outros cálculos que a gente pode ter para fazer, para utilizar o cálculo 1, né, como tanto na física, na teoria de máximos e mínimos, otimização e assim vai. Então, cálculo 2 não será diferente, tá? Então, aqui eu repito aqui as competências do engenheiro civil, que a gente já falou lá em programação, mas quem quiser aqui está aqui para fazer a leitura novamente, né? Coloquei algumas aqui, as que eu considero as mais importantes, e aí depois vocês podem aí dar uma repetida na leitura, quem achar que deve fazer essa leitura novamente, ok? Bem, as nossas datas aqui. Então, vamos pensar aqui, o que a gente tem que aprender, né, até 31 de março. Bem, não vai dar, eu não sei se vai dar até 31 de março, a gente vai passar um pouquinho esses temas aqui, mas são funções de 2 ou mais variáveis, as definições, gráficos dessas funções, curvas de nível, derivadas parciais. Antes de derivadas parciais, eu vou ter que falar um pouco de limite, tá? Então, não coloquei aqui limite, porque cálculo do limite, tá? Para várias variáveis, ele já não é uma coisa assim, muito importante. Eu vou mostrar, mas a importância aqui vai ser que você entenda esses gráficos, estude as derivadas parciais, integral dupla e as integrais triplas, tá? O que eu considero como importante é o pré-requisito dessa parte aqui, tá? Que não tem no curso de Engenharia Civil, que é a disciplina de Geometria Analítica. Quem quiser assistir vídeo, tem muitas videoaulas na internet, mas eu vou montar uma com os principais gráficos que a gente vai utilizar aqui em cálculo 2, tá? Eu vou começar hoje, então muita coisa vocês ainda vão ficar assim, não, isso aqui é muito complexo, mas eu vou gravar uma aula de GEAL, eu vou ministrar aqui semana que vem mesmo para vocês, tá? Bem, então a gente vai ter a parte, depois das derivadas parciais, as integrais duplas, sendo que pré-requisito para derivadas parciais é saber a derivada de funções a uma variável. Se você não souber, você não vai conseguir fazer nada do que está aqui, tá? Integrais duplas, pré-requisito vocês já sabem, para fazer uma dupla tem que saber a integral de uma variável, porque quando nós aprendermos a resolver uma integral dupla, ela vai finalizar com uma integral de uma variável. Mesma coisa as integrais triplas. Pré-requisitos são as integrais de cálculo 1, porque quando nós explicarmos esse assunto e você começar a resolver, elas vão também finalizar com a resolução de integrais a uma variável. Então, tudo começa com várias variáveis e termina com uma variável.
Então, o pré-requisito disso aqui é cálculo 1, tá? Ok. Então, se tem alguém na turma que não fez cálculo 1, tranque a matéria e faça cálculo 1 antes de fazer essa matéria. Porque se você fizer essa matéria sem saber nada de cálculo 1 e ficar, digamos assim, o colega sempre lhe ajudando a fazer os trabalhos, copiando, sem você entender, você vai continuar o seu curso daqui para frente desta forma. Porque as disciplinas que você vai pegar de mecânica, resistência dos materiais, eles exigem esses conceitos, tá, pessoal? Então, é importante realmente vocês terem completado o ciclo de cálculo 1, tá bom? Então, vamos lá. Cronogramas das tarefas, pessoal. Prestem bem atenção aqui. Semana que vem teremos uma, que eu vou colocar no dia 24, e vocês vão finalizar no mesmo dia, às 23 horas e 59, tá? Que vai ser referente à aula de hoje e à aula de segunda, tá? Bem, no dia 5 de abril, a gente vai ter a nossa primeira avaliação escrita e online, né? Eu falei para vocês que essa avaliação ela vale 5 pontos e vai ser dividida em 2 partes. A primeira parte dessa avaliação vai ser do dia 5 ao dia 7 de abril, tá? Então, que vai ser dividida em 2 partes, tá? Depois, no dia 26 de abril, a gente tem um outro trabalho para vocês fazerem de forma assíncrona. No dia 5 de maio, mais um trabalho. E do dia 10 ao 12 de maio, a avaliação escrita e oral também online. Tá? No dia 2 de junho, temos a nossa última avaliação assíncrona, valendo meio ponto. E de 14 a 16 de junho, a apresentação dos projetos aplicados em cálculo 2. Essas apresentações aqui, basicamente, elas vão envolver a teoria de máximos e mínimos de cálculo 2, as aplicações de integrais duplas na engenharia e as aplicações das integrais triplas em engenharia. Então, eu vou detalhar e vou definir os temas já, e vocês vão escolher as equipes através de sorteio. Vai ter sorteio para ninguém escolher, eu escolhi um tema mais fácil, não. Então, vai ser um sorteio entre as equipes para que possam escolher os temas, tá? Mas os temas serão definidos por mim, aí a gente vai finalizar o semestre desta forma, com esses projetos aplicados em cálculo 2, tá bom? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Então, aqui, olha, a gente vai ter a nossa bibliografia básica, Guidorize, volume 2 e volume 3. Por que está aqui volume 2 e volume 3? Porque a ementa de cálculo 2 não é o volume 2 e nem o volume 3. A ementa de cálculo 2 são alguns tópicos do volume 2 e alguns tópicos do volume 3. Quem estudar pelo James Stewart, que é uma bibliografia complementar do projeto pedagógico, você vai ver que esta disciplina são alguns tópicos do volume 2 do Stewart, porque o volume 2 do Stewart engloba equações diferenciais que vocês vão aprender em cálculo 3, tá? A mesma coisa o Guidorize, o volume 2 e 3 engloba cálculo vetorial aplicado e o cálculo 2, né? Então, o cálculo vetorial aplicado, ele envolve equações paramétricas de curvas, de superfícies, integrar de linha de campo escalar e de campo vetorial, integrar de superfícies. Tudo isso aí vocês não vão dar em cálculo 2, e esse assunto nem entra para engenharia civil. Então, tem assuntos que tem no volume 2 e no volume 3 que vocês não aprendem em engenharia civil. Então, por isso que aqui estão os 2 livros, porque o cálculo 2 de vocês são tópicos desses livros, tá? E aqui tem outros livros aqui que vocês podem também verificar. Então, o que é o ideal? Você olhar a ementa do curso e verificar, bem, essa parte da ementa tem aqui, essa outra parte tem nesse livro. Então, em cada livro vai ter uma parte da sua ementa de cálculo 2, tá bom? Na minha época de graduação era diferente. Eu fiz cálculo 1, 2, 3 e 4, geometria analítica e álgebra linear. Então,
O cálculo 1 era o Guidorizzi 1, o cálculo 2 era o Guidorizzi 2, o 3 era o 3 e o 4 era o 4. Aí tinha geometria analítica, que era pré-requisito do 2, do cálculo 2, e álgebra linear, que era pré-requisito também de cálculo 3, né? Então, como mudou tudo e ficou muito resumido, porque o curso virou matutino e vespertino, não é mais integral, teve que reduzir as disciplinas, tá? Então, na minha época, o nosso curso era integral, a gente tinha aula o dia inteiro, né? Então, hoje em dia, o curso não é mais integral. Então, muitas matérias foram retiradas, como física, por exemplo. Eu fiz física 1, 2, 3 e 4, laboratório de física 1, 2 e 3. Então, só de física eu fiz 7 matérias, né? Então, mudou muito devido o curso agora está definido num turno, porque se continuasse da mesma forma, não teria como dividir o curso em 2 turnos, ele continuaria sendo integral, como na UFRJ ainda continua sendo integral, e algumas universidades continuaram com o curso de engenharia civil integral, tá bom? Então, essa é a nossa bibliografia, né? Continuando aqui. Mesma coisa, aqui não vai ter monitor, isso aqui tá incorreto, é porque eu copiei lá do pessoal de programação, não tem monitor, porque essa matéria é do I100. Como essa matéria é do I100, eu não tenho monitor para essa matéria. Só quem tem monitor são os professores da matemática, tá? Então, essa matéria não tem monitor. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar na plataforma, tá bom? E nos meios aí. Então, esse estudo eu não vou ficar aqui passando milhões de listas aí de forma mecânica para vocês resolverem. Eu queria que vocês estudassem, pegassem um livro ou as notas. Vai ter os meus slides. Eu não tenho assim uma apostila de cálculo 2, mas vocês podem usar os slides e estudar livro. Não adianta ficar vendo videoaula. Tu tens que pegar um livro, pega um e-book. Tem e-book na internet. No site da escola da USP, do Instituto de Matemática da USP, anota aí. Lá eles têm os livros do Guidorizzi, tudo em PDF para você baixar. Volume 1, volume 2, volume 3. Quem não conseguir baixar. E em alguns lugares tem o Stewart também, que eu já vi, PDF dele. Então, do Demidovich eu não sei, né, se tem. É um livro muito bom, é um livro russo, traduzido, os problemas são de outro mundo, mas é espetacular também, tá? Então, assim, estudem só, entendeu? Pega um livro e começa a estudar, resolver sozinho, entendeu? Sem pressão de ninguém. Eu estudei a minha graduação assim, o professor não ficava lá dando milhões de listas, olha, me entrega essa lista resolvida. Não foi assim a minha graduação. A minha graduação, o professor chegava, dava aula e dizia o livro era tal. E na minha época a gente comprava livro, né? Então a gente comprava o livro e ficava lá estudando e resolvendo. E aí tinha coisa que a gente não conseguia e deixava para lá, entendeu? Que tem coisa realmente que a gente não consegue porque é um negócio muito complexo, né? Então, não conseguiu, está muito complexo, já passa e resolve a outra e vai resolvendo o que para poder melhorar seu raciocínio, sua forma de pensar em relação às aplicações que tem no livro, tá bom, pessoal? Aqui, olha, eu aumentei uma frase aqui para vocês, né? Que a vida é como andar de bicicleta. Para ter equilíbrio, você tem que se manter em movimento, tá? Então a gente sabe que a coisa piorou aqui no Pará, né? Toda a nossa esperança que a gente tinha de ter algum tipo de aula presencial, por enquanto a gente sabe que já foi por água abaixo, porque não tem, a vacinação está muito lenta, né? Para quem tem amigos, que eu sei que muitos de vocês têm, se torna assim algo desesperador, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Não amanheçam seu dia pensando em coisas ruins, com medo de acontecer alguma coisa com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, ou com você mesmo, né, já que a idade está diminuindo. Mas acordem sempre vendo algo bom, entendeu? Tipo, faça alguma meditação, dependendo da religião que você tiver, leia a sua Bíblia, faça seu yoga, o seu evangelho, alguma coisa de manhã e termine a noite assim também. Além disso, ajude nas tarefas de casa, faça exercício físico em casa e estude. Aproveitem esse tempo para vocês fazerem atividades complementares. Eu conversei semana passada
aluno da turma de vocês, e ele estava me perguntando sobre isso, né? Eu falei, olha, tem muito curso online nesses locais aí, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Todo ano a SBPC lança mini cursos. Eu fui, quando eu era jovem, várias vezes na SBPC de forma presencial, né? Apresentei trabalho, que é a maior sociedade onde reúne vários trabalhos de cientistas, pesquisadores, e eles têm todo ano, em julho, acho que começa em julho, cursos online. Não só eles, você pode fazer curso de AutoCAD, vários cursos. Por que eu falo isso? Porque se vocês olharem aquela tabela de atividade complementar, você precisa de 400 horas, né? Ou mais, nem sei direito. Mas você pode usar esse tempo para fazer curso, para você já ir abatendo as suas horas. Né? Então, você tem que aproveitar esse tempo, além de completar suas horas, fazer o máximo de matéria teórica que não precisa de laboratório. Porque quando voltar ao presencial, porque a gente tem fé que isso vai acontecer, né? Eu acho que ainda não é, né? O fim do mundo, né? Espero que não, eu espero que o coronavírus não se torne tão inteligente a fim de realmente fazer o que ele já está fazendo, né? Enganando os glóbulos brancos e essas variantes com escape imunológico. Então, a gente espera que a gente retorne, e quando retornar, vocês já fizeram várias coisas que são teóricas, que vocês concluíram, e vocês vão poder fazer a partir do laboratório de física, química, materiais e outras disciplinas, tá, pessoal? Então, aproveitem esse tempo, tá? Bem, aí eu coloco as frases padrões, né, que a gente já tem do nosso curso, que é aquele que não luta pelo futuro que quer, eu gosto de repetir isso, deve aceitar o futuro que vier. Tá? Então, a gente sabe que, apesar do nosso futuro incerto e pertencer a Deus, a gente sempre tem que lutar pelo futuro que a gente quer, tá bom? Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer não for maior. Então, aproveite esse tempo, porque vocês estão no tempo da juventude, é o tempo onde vocês estão tomando as decisões de vocês, mesmo que seja em casa, mas você pode ir com seu celular, com seu computador, montar um cronograma para você do que você, quais são os seus objetivos esse semestre. Aí você vai falar, o meu objetivo esse semestre é concluir tal e tal matéria. Se você olhar e ver que não vai dar para concluir tal matéria, não fica assistindo a aula, não perde tempo. Na vida nós não devemos perder tempo. Pessoal, esse negócio de começar um negócio e parar no meio e ir embora, se vocês são acostumados a fazer isso, mudem essa mentalidade. Comecem algo para terminar, para ir até o fim. Não comecem algo para não terminar. Olha, eu vou fazer apenas 3 matérias e vou fazer tantos cursos. Eu vou começar e vou terminar. Porque senão você acostuma a desanimar sempre e parar no meio, tá bom? A história do Einstein aqui sempre nos motiva, né? Que foi o cara que, quando acabou o doutorado, nem emprego ele tinha. A gente sabe dessa história. Ele foi trabalhar no arquivo da biblioteca. Enquanto ele estava lá, ele estava escrevendo a teoria da relatividade dele. E quando ele publicou, a vida dele mudou, né? E mesma coisa, a gente está em casa agora, então a gente vai fazer o que em casa? Vai ficar na ociosidade, vendo filme não sei quantas horas, jogando tantas horas? Não, pessoal, isso é perda de tempo. Os grandes empreendedores da história, estudiosos, eles não ficam muito tempo com coisas que realmente não levam a nada. Você assistir um filme, ok, mas quando você já fica, eu vou ficar 4 horas vendo filme, 3 horas jogando, você já perdeu a sua vida, o seu dia ali, entendeu? Meu filho tem 10 anos, mas na véspera, hoje é quarta-feira. À noite, eu já falo assim, Davi, qual é teu cronograma de amanhã? Aí ele já fala, eu vou acordar tal hora, ele falou assim para mim, mãe, eu vou acordar 9h30, aí eu vou orar e vou jogar 1 hora. Depois que eu jogar, eu vou fazer um desenho do Naruto e um do aniversário da minha prima, que ele fica fazendo desenho aí, olhando para desenho da internet. Vou fazer desenho, depois vou estudar meia horinha para minha revisão, vou ter aula. À noite eu vou correr pela casa uns 30 minutos, então é um cronograma. Aí depois ver desenho, ver filme. Então, assim, se você não fizer o seu cronograma diário, a sua tendência é ficar na ociosidade. Olha, quando eu tenho férias, pessoal, se eu não viajar,
e eu ficar em casa, sabe? Se eu começar a ficar olhando muito a TV, eu já me sinto, assim, um ser improdutivo. Então, assim, isso pode ser uma coisa que você diga, isso é coisa de louco. Não, não é, porque a nossa vida é curta e ela passa rápido. E você não pode deixar de fazer as coisas que você tem que fazer hoje, tá bom? E eu gosto sempre de terminar com o meu verso de sempre, né? Para vocês que são jovens, aproveitar a mocidade de vocês e serem felizes enquanto são moços. Façam tudo o que vocês quiserem, sigam os desejos do seu coração, mas lembre de uma coisa, que Deus os julgará por tudo que você fizer, tá? Se vocês ainda tiverem dúvida, aqui tem as referências sobre o projeto pedagógico, as competências e habilidades e as diretrizes curriculares para os cursos de engenharia, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou abrir a nossa primeira aula para a gente começar, tá? E aí, se vocês forem tendo dúvida, podem perguntar, tá? Vai parecer um pouco complexo, porque vocês não têm geometria analítica, mas eu vou preparar uma aula, nem que seja gravada, de 1 hora, só de geometria analítica, para vocês entenderem essa questão de como se traça traços de gráficos em 3 dimensões. Se vocês olharem o livro de Cálculo 2, tanto do Stewart como do Guidoriz, ou qualquer um outro, ele já joga lá direto os gráficos das funções de várias variáveis. Os únicos livros de Cálculo 2 que tem geometria analítica junto, eu acho que é o do Al-Shenk, que é um árabe, que o nome é Cálculo 2 e Geometria Analítica, que ele ensina as duas coisas juntas, tá, pessoal? Então, deixa eu procurar aqui. Procurar aqui a outra apresentação. Bem, tem algumas perguntas aqui no chat, deixa eu ir respondendo. Provas em 2 dias. Vai ser aleatório, eu vou definir a ordem tanto na primeira vez como na segunda vez. Como eu fiz na última matéria de cálculo 1, ou ordem alfabética ou alfabética inversa, ou uma ordem aleatória qualquer, tá bom? E aí vai ser aquela mesmo sistema individual sendo feita a chamada, tá bom? Vai ter a parte escrita, que todo mundo vai ter que entregar junto, no mesmo horário. A oral é que vai ser numa ordem pré-definida, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, então, peraí, deixa eu ver aqui. Pessoal, dê uma conferida aí, todo mundo, se vocês estão vendo a apresentação. Vamos sim, professora. Sim, professor. Eu tô vendo tranquilo, professora. Tá, então vou começar, deixa eu só abrir aqui. Ok, então, vamos lá, começando. Tá. Então, pessoal, vamos lá. A maioria, né, das relações que ocorrem tanto na física, na engenharia, economia, são funções de 2 ou 3 variáveis. Por quê? Porque nós vivemos numa realidade em 3 dimensões. Tá? Uma realidade em que a gente sempre tem 3 dimensões. Tá? Não pensando aí na 4ª dimensão do Riemann, da relatividade, mas pensando aqui em matemática mesmo. Né? Então, quando a gente estudou cálculo 1,
que foi que a gente estudou? A gente estudou uma função de uma única variável, né? Onde a gente tinha o domínio pertencia a R e a imagem a R. Tá? O cálculo 2, ele estuda funções de várias variáveis e campos vetoriais. Só que campos vetoriais não vai entrar para vocês, porque não está na ementa de vocês. Tá? Então, assim, o cálculo 2, ele estuda as funções de várias variáveis, ou seja, o meu domínio está no Rn, pode ser um R2, um R3, um R4. Aí eu estou assim colocando R4, que é algo que tu nem consegue visualizar. E a tua imagem sempre está numa dimensão superior. Vou te dar um exemplo. Você tem, olha, esse copo aqui que eu vou tomar água. Vocês estão olhando para ele, né? Então, essa taça aqui, ela está em 3 dimensões. Está no R3. Esse é o nosso R3, 3 dimensões. Mas o domínio da taça é o seguinte, eu tenho que olhar ela de cima para baixo. O que eu vejo quando eu olho de cima para baixo? Vamos esquecer essa parte aqui de baixo. A partir do meu dedo para cima. O que eu vejo quando eu olho de cima para baixo? Eu vejo esta circunferência quando eu olho de cima para baixo, em que ela vai afunilando aqui até chegar no ponto zero. Essa parte que eu enxergo de cima para baixo é o domínio, tá? É o domínio desta taça. O domínio dela, é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Muitas coisas vão ficar um pouco incompreensíveis por causa da ausência de GA, de geometria analítica, mas a gente vai tentar sanar essas deficiências. Tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro ler aqui a definição. Depois que a gente lê a definição, nós vamos aos nossos exemplos, para que vocês possam entender essa definição de 2 variáveis reais a valores reais. Tá? Então, vamos lá. Uma definição F de 2 variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui é o domínio, tá? Então, é uma regra que associa a cada par ordenado de um subconjunto do R2, então esse é o domínio. O domínio está no R2. Quem é o R2? R2 é o plano X e Y. Então, é o plano XY. Então, o domínio está no plano XY. Então, olha só, repetindo, é uma função f de 2 variáveis, é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais de um subconjunto do R2 um único número real, denotado por f de xy. Então, tu tens o domínio no R2, que é no plano, e esse ponto que está no R2, ele associa um outro número real, ele é associado ao número real f de xy. Esse conjunto D é chamado domínio e F é a sua imagem, tá? Que é o conjunto dos valores possíveis, né? F de xy. Ou seja, quem é o F de xy? F de xy, onde xy pertence a D. Então, isso aqui é a tua definição desta função de 2 variáveis, a representação matemática dela. Logo após essa definição, você pode, então, definir o gráfico de f, dessa função de 2 variáveis, que é o conjunto de pontos do R3. Então, ó, o domínio está no R2 e o gráfico está no R3. Então, olha só, o domínio está no R2, a imagem está no R e o gráfico está no R3. Tá? Por quê? Porque a imagem é um número, então está no R. O gráfico é um desenho que está no espaço, tipo esse meu copo aqui, ó. Está no espaço, então ele está no R3, tá? Então, o teu gráfico, tu tem, ó, o domínio, X e Y e o Z. Então, cada ponto do gráfico vai ter 3 valores. 3, X, Y e Z. Z é igual a F de XY, tá, pessoal? E o XY pertence ao domínio que está no plano, tá? Então, isso é uma superfície no espaço, tipo esse copo aí, ou qualquer coisa que você tem na sua casa, tá? O seu sofá,
a sua almofada, a sua poltrona, a sua cadeira aí, são funções que estão definidas no espaço. Tá? Uma superfície no espaço. Se F for... Alguém falou? Professora, seria o equivalente a dizer que isso seria uma coordenada tridimensional? Isso. O gráfico é uma superfície tridimensional. O gráfico, ok? A coordenada está no domínio dos reais, que é o F, a imagem. Ela é real, certo? Então, quando você fala em ponto, você ainda não fala em tridimensional. Você só fala em tridimensional quando você já une os três. Aí sim, x, y e z, tu marca um ponto no espaço, certo? Tridimensional, ok? Então, se F for dada por uma fórmula e seu domínio não for especificado, estará implícito que ele é o conjunto de todos os x e y, para os quais a regra está bem definida, tá? Então, o domínio é importante saber, hein? No sentido que ela nos deu o número real, porque a gente aqui está trabalhando no conjunto dos números reais. Essas definições elas vão se estender para funções de mais de duas variáveis. Vou falar no final da aula, tá? A única função que a gente consegue visualizar hoje com a tecnologia que a gente tem e a matemática que a gente conhece é a função de duas variáveis. A função de três variáveis, você só consegue visualizar o domínio dela, mas o desenho dela não, porque ela estaria em quarta dimensão e você não tem representação geométrica para 4 dimensões, apenas para 3, que é o caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, olha, isso aqui está em 3 dimensões. Tá? Então, vamos continuar aqui. Então, vamos pensar no que vocês já conhecem lá de trás. Olha, você tem aqui uma função f, que é a imagem, vai transformar esse par que está no plano, olha aqui o plano desenhado, um plano qualquer, o par xy no número f de xy. Então, o domínio está no R2, que é este plano, e a imagem está no conjunto R, ok? Que é o F. Então, essa aqui é a definição da função de duas variáveis. Vamos aqui primeiro falar sobre alguns exemplos. A temperatura na superfície da Terra, num ponto com longitude x e latitude y, é dada por U de xy, ou seja, é uma função de duas variáveis. O volume de um cilindro circular é uma função do seu raio e da sua altura, πr ao quadrado h. É uma função de duas variáveis, onde as variáveis são r e h. Então, um exemplo prático de, digamos, de grandezas do dia a dia que vocês conhecem e que são representadas por funções de duas variáveis. Olha esse exemplo 3 aqui, função de produção de Cobb-Douglas. É uma função, esse cara aqui, Charles Cobb e Paul Douglas, publicaram um estudo no qual modelavam o crescimento da economia. O pessoal de economia estuda muito isso. Norte-americana, durante o período de 1899 a 1922. Apesar de existirem muitos fatores que afetam o desempenho da economia, eles assumiram que a produção depende apenas da quantidade de trabalho e a quantidade de capital investido. Aí ele chamou a quantidade de trabalho, ele chamou de L, eles, né? E de capital investido K, e criaram essa fórmula aqui. Então, isso aqui é uma função de duas variáveis. B e alfa são parâmetros fixos, por exemplo, B, aí para saber esses parâmetros tem que estudar aí esse trabalho deles, tá? Mas é só para vocês verem que isso aqui também é uma aplicação, né, dentro da economia de uma função de duas variáveis, tá? Olha só aqui, então vamos começar. Primeiro exercício, encontre o domínio da função. Olha essa função. Eu não vou ainda... vamos primeiro pensar no domínio, depois nós vamos chegando nos gráficos, tá? Então, olha só, encontre o domínio da função. Raiz de x mais y. Então, quando você olha para essa função aí,
você já sabe o quê? Que o domínio aqui é x, está no plano, né? R2 aqui. E você tem que olhar para esta raiz e ver quais são os valores que eu posso atribuir a x mais y de tal forma que essa raiz quadrada seja definida. E eu falo aqui para vocês, em cálculo 2, tudo que você aprendeu no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, em cálculo 1 e pré-cálculo, isso tudo é uma continuação. A matemática não existe isso. Não existe isso de, professora, eu só entendo cálculo, mas o que eu erro é porque eu não sei o básico. Então, você não sabe matemática, não sabe nada, entendeu? Porque aluno já me falou isso. Professora, eu erro porque eu não sei o básico. Bem, então, primeiro pegue o livro do ensino fundamental e médio, estude matemática para você aprender a básica para poder aprender a diferencial, tá? Então, todos os conceitos que vocês viram lá atrás são aplicados aqui. Então, quando você olha uma raiz quadrada, bem, vocês já aprenderam lá atrás. A raiz quadrada, como nós não estamos estudando com variáveis complexas e só com números reais, então, a raiz quadrada, ela está definida para números reais não negativos, ou seja, o x mais y tem que ser o quê, pessoal? Maior ou igual a zero. Esse é o domínio. O x mais y tem que ser maior ou igual a zero, o que geometricamente é a região do plano XY que está acima da reta y igual a menos x. Então, gravem aqui o domínio. Vamos pensar aqui no domínio, eu vou pular para o outro slide e eu vou fazer uma continha com vocês. Vamos lá. Vamos para o próximo. Então, é f de xy igual a raiz de x mais y. Vamos pensar nessa função aqui. Então, bora lá. Então, f de x, y é igual a raiz de x mais y. Tá? Então, vocês aprenderam lá atrás que a raiz quadrada, dentro da raiz quadrada, você só pode ter valores reais não negativos, não é? Então, eu vou passar o y, o x para o outro lado. Então, o y é maior ou igual que menos x, tá? Aí, se eu falasse assim para vocês... Se eu falasse assim para vocês, olha, pessoal... representem geometricamente esse domínio. Se eu falasse isso para vocês. Aí, você ia fazer o seguinte, olha. Você vai fazer o seguinte. A representação geométrica do domínio. X, Y. Essa reta aí o que você faz? Você pega, desenha essa reta, Y igual a menos X, né? Então, essa reta, ela é uma reta decrescente aqui. Né? Essa reta aqui, Y igual a menos X. Essa é a reta Y igual a menos X. O domínio é o quê? O Y, o X mais Y é maior ou igual a zero. Ou seja, o Y é maior ou igual a menos X. Ou seja, o Y está acima da reta. Esse é o domínio. Esse aqui é o domínio, tá? Então, como é que você escreve o domínio? O domínio XY pertence a R2, tal que... tal que X mais Y é maior ou igual a zero. Esse é o domínio. E a representação geométrica dele está ali no plano XY, aqui, ó. Essa aqui é a representação geométrica do domínio. Tá bom, pessoal? Então, notem o seguinte, aí você olhando já para esse exemplo,
você já vê uma relação lá com o cálculo 1, porque quando você fazia para uma variável, você pensava da mesma forma. Se eu colocasse para você assim, y igual a raiz de x, qual é o domínio de... Lá de... Quer ver? Vamos pensar aqui, ó, cálculo 1. Se eu colocasse isso daqui para vocês, y igual a raiz de x, aí você ia falar claramente aqui para mim que o domínio é x maior ou igual a zero. Né? Então, como é que eu poderia representar este domínio? X é maior ou igual a zero. É isso aqui, ó. Esse aqui é o domínio. X maior ou igual a zero. Nota que o domínio não é um plano. O domínio, na verdade, são valores. Ó. X maior ou igual a zero. Diferente do domínio de funções de duas variáveis, que, na verdade, já é representado por uma região. Qual é a região nesse caso aqui? Olha, toda essa região, essa reta aqui, ela vem para mais infinito e para... Não, ela vai para mais infinito e para menos infinito, né? Para baixo, menos infinito, para cima, mais infinito. Então, como ela está indo... desculpa, gente. Como ela está indo aqui para mais infinito e menos infinito, e o domínio está acima dessa reta, é algo infinito esse domínio, mas tem que estar acima dessa reta. Tá? Essa é a representação desse domínio. Então, tu imagina algo que é infinito acima desta reta. Tá? Ok. Então... Ok, então olha só aqui. Encontre o domínio da função, outra função. F de xy igual logaritmo neperiano de 9 menos x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Como a função logaritmo só está definida para números reais, positivos, então o que a gente tem que ter? Né? Esse número aqui, né, que está aqui nesse argumento da função, nota uma função de duas variáveis, tem que ser maior que zero. Então, nota que como o domínio está no plano, né, como o domínio é representado por x e y, aí vai ficar diferente do que você fazia lá em cálculo 1. Lá a gente colocava assim, logaritmo neperiano, por exemplo, de x mais 1. Aí você colocava x mais 1 maior que zero, ou seja, o x era maior que algum valor. O domínio lá em cálculo 1 era assim. Por quê? Porque era uma variável. Como aqui são duas, então o teu domínio ele vai ser uma região. Nesse caso aqui, olha, se você arrumar esta função aqui, ó, se você pegar e multiplicar tudo por menos 1 e organizar isso aqui, olha, deixa eu só escrever aqui para vocês. Coloca aqui a caneta. Por exemplo, aqui, ó. Se você pegar e dividir... Tá vendo aqui essa expressão? Se você pegar e... Digamos que eu vou dividir tudo por 9, tudo. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior que zero. Né? Então, olha só. Se para eu poder multiplicar tudo por menos 1, eu vou ter que inverter esse sinal aqui. Né? Então, vamos utilizar isso. Vai ficar x mais y ao quadrado, vai ficar menos 1, que eu passo já para o outro lado, trocando de sinal. Ficou isso aqui. Está faltando 9 em algum lugar, porque eu dividi tudo por 9, não foi? Primeiro eu dividi tudo por 9, está faltando bem aqui. Isso aqui nada mais é, pessoal, que a equação da elipse. Né? Lembram da equação da elipse? Ó, x sobre a ao quadrado mais y sobre b ao quadrado igual a 1. Aqui está errado aqui. Então, esta aqui é a equação da elipse. Então, aqui, ó, aqui vai ficar maior... Deixa eu apagar aqui, peraí. Se eu multiplico por menos 1, peraí, que tem que apagar aqui. Aqui e aqui. Se eu multiplico por menos 1, tudo isso aqui tem que inverter, né?
Então, olha só o que virou. Virou isso aqui. Quem é o domínio, então? O domínio é uma região. Que região é essa? É uma elipse, né? O domínio desse logaritmo é o interior desta elipse, né? Aqui. Só que eu não posso pintar desta forma que está aqui, porque não está menor ou igual. Então, eu tenho que apagar. E a fronteira da elipse ela é pontilhada por causa disto daqui. Porque aqui ó, está menor. Se tivesse menor ou igual, a fronteira seria a linha cheia. Porque a fronteira faria parte do domínio. Neste caso, a fronteira não faz parte do domínio. Então, quem é o domínio? O domínio é XY pertence a R2, tá o quê? X sobre 3 ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 1. Esse é o domínio desta função logarítmica, tá, pessoal? Então, agora, não sei se vocês fizeram desenho no ensino médio ou no fundamental, para visualizar gráficos em 3 dimensões. Mas eu vou dar uma palhinha para vocês de geometria analítica para visualizar. Tá, então, deixa eu ver isso para cá. Ok. Vamos para o próximo. Olha esse exemplo aqui. Esse aqui já é um pouco mais complexo, mas vamos ver. Olha. Encontre o domínio da função. Aqui é um quociente, né? Então, aqui, olha. A gente tem uma raiz no numerador e um logaritmo neperiano no denominador. Então, tu tens que olhar cada função de forma independente, né? E depois, você vai fazer a interseção como você fazia em cálculo 1. Então, vamos fazer uma análise aqui. Não vamos fazer conta nenhuma, só fazer uma análise desse domínio. O f é um quociente, né? Então, você tem aqui, essa raiz quadrada, ela tem que ser, que tem no interior dela, né? Dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a zero, que é o que está aqui, ó. Y menos x ao quadrado é maior ou igual a zero. E aqui no logaritmo, esse x quadrado mais y ao quadrado menos 4 tem que ser maior que zero. Porém, se for 1, o denominador vai dar zero, né? Se esse logaritmo não estivesse no denominador, eu não precisaria dessa terceira parte, que é o caso do problema anterior, né? Porque como agora eu tenho uma função que é definida por um quociente, esse quociente ele tem que ser diferente de zero. Se o argumento for 1, o logaritmo neperiano de 1 é zero, né? E a gente não pode ter zero ali. Então, a gente tem 3 partes aqui para poder estudar esse domínio. Ou seja, pessoal, se eu resolver isso aqui, olha, y é maior ou igual a x ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado maior que zero, e x quadrado mais y ao quadrado menos 4 tem que ser diferente de 1. Então, olha, esse argumento aqui tem que ser maior ou igual a zero, esse aqui tem que ser maior que zero, e além dele ser maior que zero, ele tem também que ser diferente de 1. Então, aí você tem 3 partes do seu domínio, ó. E o y é maior ou igual a x ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado é maior que 4, e x quadrado mais y ao quadrado é diferente de 5, tá? Se você fosse pensar geometricamente, né, nessa região do plano, né, como é que você poderia, por exemplo, desenhar? Alguém poderia, pelo menos, me falar como representaria geometricamente esse domínio? Aqui está falando no texto, né? Mas quem sabe o que eu queria que vocês fizessem? Olhassem para esse exemplo e pegassem um papelzinho aí e tentassem rabiscar esse domínio, a parte geométrica. Como é o desenho
deste domínio, para ver se você enxergou, tá? Quem quiser ligar a câmera e me mostrar o que fez, só para eu ver o que você fez, tá? Eu vou dar para vocês um minutinho para vocês olharem, tá bom, pessoal? Olharem e me falarem como vocês desenhariam esta parte geométrica. E aí, meu povo, alguma ideia? Alguém fez aí, se arrisca de ligar a câmera e me mostrar no papel mais ou menos o que fez? Ou ninguém arrisca? Ninguém arrisca hoje. Então, olha só. Alguém ligou o microfone, isso quer dizer que alguém vai ter coragem de me mostrar aí o que fez. Quem será o corajoso? Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, já que... Olha só aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, se eu liberei aqui, se eu coloquei uma... Peraí. Aí. Tá. Então, olha aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Vou desenhar aqui um plano. Vou desenhar feinho aqui. X, Y. Aí, a primeira parte do domínio, y é maior ou igual que x ao quadrado. Então, y é maior ou igual que x ao quadrado. Olhem só para cá, pessoal. Isso aqui é o y igual a x ao quadrado, né? E aí, primeira parte do domínio. Agora, deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. Segunda parte, x quadrado mais y ao quadrado é maior que 4. Isso aí é uma circunferência, né, de raio 2. Então, vou marcar aqui 1, 2. E aí está falando que o x quadrado mais y ao quadrado é maior que 4. Então, eu já desenhei errado, porque eu deveria ter desenhado pontilhado. Porque se está maior que 4, o contorno não faz parte. Deixa eu apagar de novo aqui. Ah, não acredito que eu apaguei a minha linha. Olha aqui. Deixa eu pegar outra cor. Então, vamos lá, pontilhadinho, bonitinho agora. Aqui 2. Aí, tá escrito que é maior que 4, então é o exterior dela, não é o interior. Vou marcar aqui, ó, o exterior. Cadê? Notem que eu já não vou riscar para baixo,
Porque a parábola só está para cima e o domínio tem que ser uma interseção. O teu domínio final vai ser a parte que tiver os 3 pontilhados. Pontilhado nas 3 regiões, tá? Que é a interseção, tá? Nem vou registrar para baixo. Então, olha, a gente já está vendo uma região aqui, bem aqui, ó. Eu estou enxergando uma região aqui. Aí a próxima é x² mais y² diferente de 5. Isso aqui também é uma circunferência de raio raiz de 5. Quanto é que dá raiz de 5, pessoal? Dá 2, alguma coisa, não é isso? Então, ó, vou marcar bem aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor. Dá 2,2, professora? Tá, fechou. É porque eu não sei aqui de cabeça, mas é isso. Então, olha, eu marquei aqui a circunferência toda, tá aqui. Então, não tem região, porque, na verdade, é apenas ela. Em cima dela não é avaliado, porque vai dar 0 em si, os pontos em cima dessa circunferência aí, tá? Então, se você olhar, o domínio está aqui dentro, ó. O domínio, ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro, menos nessa região verde pontilhada. Esse é o domínio. Então, na verdade, tu vai escrever o domínio assim, ó. Domínio. X, Y pertence a R2. Tá ok. Y é maior ou igual que x ao quadrado. X² mais y² é maior que 4. E x² mais y² é diferente de 5. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Então, vou continuar aqui. Peraí. Olha só esse aqui. Represente graficamente o domínio da função dada por u² mais v² mais w² igual a 1. Tá? O w é maior ou igual a 0. Bem, a gente vai ainda aprender essa função aqui. Eu só estou falando do domínio, tá? Essa aqui é uma equação, é a equação da esfera, mas eu ainda vou falar sobre ela. Como é que define essa função? Bem, mas como eu só quero analisar o domínio, estou falando aqui que o W é maior ou igual a 0. O W é maior ou igual a 0. Então, olha só aqui, pessoal. Então, olha, o W é maior ou igual a 0. Eu vou colocar aqui para vocês. Ó, U ao quadrado mais V ao quadrado é igual a 1 menos W ao quadrado. O W é maior ou igual a 0. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Se ele está falando que o W é maior ou igual a 0, eu vou isolar o W aqui do lado. Ó. W é igual a raiz quadrada de 1 menos U ao quadrado menos V ao quadrado. Vocês concordam comigo? É isso aqui. Sendo que não entra a parte negativa da raiz, porque o W é maior ou igual a 0. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o W. Maior que 0. Tá? O que acontece? Como o W é maior que 0, você tem que ver só a parte positiva da raiz, a parte negativa não vai entrar, e você tem que calcular o domínio do que tem aqui nesse argumento aqui dessa raiz quadrada. E aí vocês já sabem o quê? Que 1 menos U ao quadrado menos B ao quadrado tem que ser o quê? Maior ou igual a 0. Ok, pessoal? Maior ou igual a 0. Então, aqui eu vou arrumar isso aqui.
tá? Multiplicando tudo por menos 1 primeiro. Então, vai ficar U ao quadrado mais V ao quadrado menos 1 maior não, aqui tem que apagar, porque quando você multiplica por menos 1, tem que inverter essa igualdade aqui, ficar menor ou igual a zero. Então, U ao quadrado mais V ao quadrado é menor ou igual a 1. Ok? Então, o que vai acontecer? Quem é isso daqui mesmo? É a equação da circunferência de raio 1. Não é verdade? Olha, quem é o domínio aqui? É representado por U e V. Então, como é que tu vai escrever o domínio? O domínio vai ser assim, ó. UV pertence a R2, tal que U ao quadrado mais V ao quadrado é menor ou igual a 1. Este aqui é o seu domínio, e este aqui é a representação geométrica do seu domínio. Então, o que acontece, pessoal? Lá em cálculo 1, você desenhava a função no R2. Só que agora, o teu R2 aqui, ele é o domínio. Ele é apenas o domínio da função que está no R3. Tá? Então, aquele aprendizado que você teve de ficar fazendo gráfico no início, calculando o limite, vai servir muito para você agora no cálculo do domínio, tá? Então tá, vamos para o próximo. Bem, essa parte aqui é do Guidorize, volume 2, tá? Eu simplesmente tirei de lá porque é importante mostrar isso aqui para vocês, né? Para a gente saber como é que funciona isso em cálculo 2. Olha, função polinomial, tá? É uma função polinomial de duas variáveis, é uma função f, R2 em R, dada por... Sempre a função de duas variáveis, o domínio é R2, a imagem é R, tá? R2 e R, R2 e R, R2 e R, tá? Então, R2 e R, dada por f de xy, somatória m mais n menor que 1p, que é um valor fixo, a x elevado a m e y elevado a n. Tá? Então, isso é uma função polinomial de duas variáveis. São funções complexas, muitas vezes é difícil desenhar estas funções. Vocês vão utilizar muito o GeoGebra, mas algumas funções básicas que eu vou ensinar aqui para vocês, vocês terão que saber desenhar. Eu vou falar, ao longo dessas duas aulas, quais são as funções que tu tem que saber fazer na mão. Essa aí não tem como. Tu tem que saber fazer. O restante, tu pode usar qualquer programa. Mas eu vou falar com calma isso para vocês. Você tem também a função linear. A função linear aqui de duas variáveis, ela é escrita desta forma. F de xy igual a ax mais by. Lembra da função afim lá de trás, do ensino básico? Você colocava y igual a x mais c, era a função afim. Mas quando você passa para duas variáveis, aumenta um by aqui, ó, ax mais by mais c. Se o c for zero, é a função linear. Tá? Se esse c aqui for zero. Tá? Então, notem que o nome está sendo o mesmo da função de uma variável, só que agora nós estamos estendendo mais uma dimensão, tá? Função racional, a mesma definição lá de trás, só que agora o nosso domínio aqui tem duas variáveis, tá, pessoal? Aqui, ó. Onde P e Q são funções polinomiais, aí denomina-se função racional. O domínio de F é o conjunto DF
xy pertence a R2, está ok. Q de xy é diferente de zero. Esse é o principal domínio. Quando tu não tem função polinomial, como aqueles exemplos que eu mostrei lá atrás, aí tu tem que analisar o domínio da parte do numerador e denominador, porque tu pode ter uma raiz no numerador, e tu tem que analisar aquele domínio. No caso, se forem dois polinômios, numerador e denominador, qual é o domínio? Que o denominador tem que ser diferente de zero. Tipo essas duas aqui, ó. X mais y de x menos y. É uma função racional. Qual é o domínio dela? X diferente de y, né? Ó, x diferente de y. Se vocês fossem desenhar esse domínio, tem alguma viva alma que pode me falar como desenharia a representação geométrica deste domínio, da letra A? Vamos lá, bem rápido. Pode me falar bem rápido. Todo o plano R2, com exceção da reta x igual a y. Quem foi que falou aí comigo? Que eu não estou vendo vocês. Foi eu, Victor. Vitor, você está de parabéns, é isso mesmo. Você vai desenhar a reta y igual a x, o domínio será todo R2 e a reta você vai desenhar pontilhado, porque ela não vai fazer parte do domínio. Parabéns, gostei. Letra B. Olha só, se vocês olharem a letra B, essa função racional aí, tu tem aí, ó, o numerador, o denominador, né? Só que o denominador, pessoal, qualquer valor de x, y que você coloque, positivo ou negativo, nunca vai zerar. Então, o domínio é todo R2, tá bom, pessoal? O domínio é todo R2 da letra B, tá? Bem, então vou continuar. Ó, pessoal, me avisem quando der 18. Se vocês não me avisarem, o Davi está assistindo aula. Quando acabar a aula dele, ele vem com tudo para cá e eu vou saber, porque acaba no mesmo horário. Então, vamos lá, continuando aqui. Olha, função homogênea, essa definição de função homogênea, né, que é para a função de várias variáveis. Essa definição também está no Guidoriz, eu tirei como está lá, para vocês verem. Então, olha aqui. Uma função f de A em R, esse A é o domínio, tá? A é o domínio. A está contido no R2, isso aqui é o domínio. Denomina-se função homogênea de grau lambda se f de tx, ty é igual a 1t lambda f de xy. Para todo t maior que zero e para todo xy pertencente a A, que é o domínio. Tais que tx e ty pertencem a A. Olha só aqui a letra A. F de xy é igual a 3x ao quadrado mais 5xy mais y ao quadrado. Aí, na letra A está sendo afirmado que esta função ela é homogênea de grau 2. Então, vamos ver a verificação aqui. A verificação você faz o que está aqui na definição. Você vai substituir na função tx e ty, ó, vai ficar 3tx ao quadrado mais 5tx vezes ty mais ty ao quadrado. Tu vais colocar o t ao quadrado em evidência, sobrou t quadrado vezes 3x ao quadrado mais 5x mais y ao quadrado. Ou seja, o f de tx, ty é t ao quadrado, f de xy. Tá? Esse lambda daqui que não existe, t quadrado. Isso aqui, pessoal, essa definição de função homogênea, ela vai servir para algumas aplicações lá na frente. Em engenharia, a gente tem algumas funções que são importantes para as aplicações que são as funções homogêneas, que eu vou falar lá na frente. Por enquanto, basta esta definição. Olha só o que eu marquei aqui para vocês. Agora eu quero que vocês pensem meio minuto e me respondam. Essa função aqui, ela é homogênea ou não? Por quê? Façam aí no papel de vocês. Ela é homogênea ou não? E por que ela, se ela não for, por que ela não é homogênea? Ó, o macete que eu te dou para a função ser homogênea, sempre
tu vai ter que ter um t que vai ter que multiplicar, pode ser t ao quadrado, pode ser t ao cubo, ele tem que multiplicar toda a função. Esse t ele tem que ser isolado e multiplicar todo mundo. Não importa se vai ser t elevado a 1, a 2, a 3, a 4, mas quando você colocar o t, ele tem que aparecer como sendo um fator comum de toda a função. Se não aparecer, ela não é homogênea. Então, olhando para esta função aqui, o que vocês me respondem? Ela é ou não é homogênea? Não é, professora. Não é. Por que ela não é? Porque ela tem um termo independente, que não tem variável. Isso, exatamente. Aí, quando você substituir por t vezes x, você não vai conseguir colocar o t em evidência e você não vai ter a tua definição aplicada, ou seja, t elevado a um n qualquer vezes o f de xy. Então, ela não é homogênea. Então, essa característica de função homogênea, ela é muito importante em algumas aplicações, porque quando você olha aqui, é como se aqui tu tivesse grau 2 e grau 2. Mesmo tendo x e y aqui, ó, o x tem grau 1 e o y grau 1. Mas qual é o grau total do termo 2? Se você olhar aqui, ó, o termo, qual é o grau aqui é 1, o grau aqui é 1 e qual é o grau aqui? 0, porque não tem nenhuma variável associada. Então, basta tu veres isso. Olha todos os termos. Todos têm o mesmo grau, olhando para as variáveis, é homogênea. Os graus são diferentes, não é homogênea, tá? Então, vamos lá, continuando. Professora? Fale. Toda função homogênea tem que passar pela origem? Toda função homogênea? Sim, porque se tu substituir tx aqui, olha, xy igual a 0, quando o x e o y forem 0, ao mesmo tempo, ok? Quando tu estiver no ponto 0, 0 vai passar pela origem, ok? Diferente desta daqui, ok? Agora, se tu não tiver, se não fizer parte do domínio por causa de algum determinado fator, não vai passar. Mas esse caso aqui passa pela origem, certo? Quando tu tiver o f de 0, 0, ok? Essa daqui não, tá? Vamos lá, continuando. Gráficos e curvas de nível. Tá? Bem, agora, pessoal, por que a gente vai falar desse assunto? Né? Vamos falar de duas coisas de forma paralela. Né? Gráficos e curvas de nível. Vamos primeiro ler a definição e depois a gente vai pegar os exemplos. Essa parte do domínio, eu queria que vocês treinassem, né? Para vocês começarem a visualizar esses domínios. Vocês podem pegar qualquer livro de cálculo 2. Que está, de preferência, um daqueles do projeto pedagógico do curso de vocês. Qualquer um daquela lista lá, tá? Então, olha só. Se f é uma função de duas variáveis com domínio D, então o gráfico de f, olha só, o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos x, y, z em R3, né? No espaço em 3 dimensões ou tridimensional, tá? Então, esse é o gráfico. Tais que Z é igual a f de xy, com xy pertencente a D. D é o domínio. Essa aqui é a definição do gráfico. Vamos agora ler a definição de curvas de nível. As curvas de nível têm uma função f de duas variáveis, são aquelas com equação f de xy igual a k, em que k é uma constante na imagem de f. Então, olha, se você, no lugar desse z aqui, colocar um k, que é uma constante, isso aí virou uma curva de nível, não é mais o gráfico de f, tá? Curvas de nível. Antes de eu adentrar no assunto e vocês visualizarem esta definição, alguém pode me falar onde já viu uma curva de nível, se alguém já viu? Quem quiser pode pegar o microfone e falar, professor, eu já vi a seguinte curva de nível, eu já vi esta curva de nível. Alguém já viu uma curva de nível? Pode ser numa situação prática do dia a dia, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês. Não vou nem falar em curvas de nível, mas nas superfícies de nível.
Quando a jornalista lá na TV mostra para vocês aquele gráfico lá, um desenho do mapa do Brasil, com a temperatura no país, e ela mostra as regiões tudo em cores assim, de mesma temperatura, ou os pontos, por exemplo, essa região aqui está com a temperatura tal, eles pintam de uma cor, a outra região com a temperatura tal, aquilo ali é uma superfície de nível, e tem as linhas que delimitam da mesma cor, representam, aquelas curvas representam os locais que têm a mesma temperatura. Então, você usa muito curvas de nível, por exemplo, quando você vai mapear um terreno que tem elevações. Por exemplo, se você está lá num avião, se você olhar lá de cima, né, você está passando em cima de uma montanha, você olha lá de cima, você não enxerga a altura dela, você enxerga um plano. É isso que você enxerga quando você olha de cima. Você enxerga num plano. Se você pegar aquele terreno todo lá, que tem morros, planaltos e planícies, e você colocar aquilo no mapa, você pode colocar todas as curvas de nível e colocar do lado a altura. O que está querendo dizer isso? Que essa linha toda tem uma elevação tal em relação ao nível do mar. Isso aí são curvas e superfícies de nível, tá? Quando você vê em mapas, tá? As isotermas, que são regiões de mesma temperatura, são curvas ou superfície de nível, vai depender da representação, tá? Locais onde tem mesma pressão, então você tem assim a pressão atmosférica variando da altura tal à altura tal. Essa região tem a mesma pressão, então você vai... Geralmente são representados por cores. Então, isso aí são curvas ou superfície de nível. Isso tem uma aplicação gigantesca em todas as áreas do conhecimento, tá? Olha só essa figura aqui. Ela apresenta o gráfico da função f de xy, 6 menos 3x menos 2y. Aí, eu olho para vocês agora e aí vocês vão perguntar para mim, mas, Salete, como é que faz esse desenho? Então, o certo era o aluno chegar em cálculo 2 e saber fazer esse desenho, porque ele já teria feito geometria analítica. Então, como não tem essa matéria em engenharia civil, eu vou ensinar para vocês hoje como é que se desenha um plano, tá? Eu não vou ensinar todas as superfícies, mas eu vou ensinar as principais e vou colocar para vocês uma aula de GA. Eu acho que eu não vou... Eu ia dar limite na segunda, mas eu vou dar essa aula de GA. Mesmo que a gente tenha que dar uma aula a mais, é melhor eu dar esta aula de GA. Então, eu vou explicar essa aula de hoje. E na segunda, eu vou focar uma aula inteira só sobre equações da reta, que a equação da reta que vocês aprenderam no ensino médio, vocês não aprenderam, não sei se vocês aprenderam a equação vetorial da reta. Então, eu vou mostrar como é que encontra a equação da reta, a equação do plano, a equação dos paraboloides, elípticos, hiperbólicos, que tudo isso é aprendido em geometria analítica, a gente vai precisar muito aqui em cálculo 2, tá? Então, olhem para essa figura aí. F de xy igual a 6 menos 3x menos 2, tá? Então, vou deixar ela aqui e vamos gravar a equação 6 menos 3x menos 2. Vamos aqui. Bora lá. Então, aqui, ó, o f de xy é igual a 6 menos 3x. É menos 2, pessoal? Cara, é menos 2y, é menos 2y, é isso? Deixa eu voltar aqui. 6 menos 3x menos 2y. Tá. Quando você olha para cá, se você tirasse o y, isso viraria a equação de uma reta, tá? Então, nota o seguinte, pessoal, como é que você sabe que isto é um plano? Primeiro, porque o domínio está num plano, mas o domínio está no plano. Se eu perguntar para vocês qual é o domínio dessa função, me digam aí, quem é o domínio? Vamos logo pensar no domínio. Quem é o domínio? Reais quadrados. Isso.
Tá? Então, o domínio, se eu fosse representar o domínio, é tudo isso daqui, ó. Infinito, não tem fim não, gente. Esse é o domínio. Porque essa função pode receber qualquer valor. Tá? Esse é o domínio. Como é que... Aí você olha para essa função. Notem, olha, essa função ela não tem nenhum termo elevado ao quadrado, nem ao cubo. Você só tem termos do primeiro grau. Tá? Então, quando você só tem termos do primeiro grau, isto aqui é um plano. Representa um plano no espaço tridimensional. É um plano no espaço tridimensional. Tá? Então, isso aqui é um plano. Tá? Nota que se tivesse x vezes y aqui, já não seria mais um plano. Porque x vezes y, lembra que eu falei do grau 2 para vocês? Já não seria mais um plano, tá? Então, o plano, tu tem que pensar no grau 1 e mais ou menos alguma constante, tá? Então, olha só aqui. Como é que você desenha? Segundo a geometria analítica, você vai desenhar um plano através dos traços desse plano. Então, você sempre vai desenhar através dos traços. O que é um traço? O traço é o seguinte, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou colocar aqui o eixo Z. Pessoal, tá. Traço em XZ e o traço em YZ. Então, nota que eu peguei uma combinação entre os três eixos, ó. X com Y, X com Z e Y com Z. O que é o traço em XY? Quando eu monto o traço em XY, eu estou dizendo que o Z é igual a zero. Ou seja, eu estou olhando apenas o plano XY. Por quê? Vocês têm que lembrar o seguinte, quando vocês estudavam cálculo 1, que era o estudo no plano XY, nós estamos ali dizendo que o Z é igual a zero. Porque se eu eliminar o Z, aqui esse eixo Z, eu estou apenas estudando o plano XY, tá? Notem que esse plano XY, ele tem, olha que o eixo X tem a parte negativa aqui para trás, o Y tem a parte negativa aqui e o Z aqui para baixo. Tá? Bem, quando eu vou fazer o traço em XZ, eu considero que o Y é igual a zero. E quando eu vou fazer o traço em YZ, eu considero o X igual a zero. Então, olha o que vocês vão fazer. Traço em XY. Eu vou pegar, lembrando que Z é igual a F de XY, tá? Então, o Z é igual a F de XY. Então, aqui, olha. Quando Z é igual a zero, você vai lá na tua função, no F igual a 6 menos 3x menos 2y, e aonde tem Z, tu vais colocar o zero. Então, olha isso aqui. Vai ficar 0 igual a 6 menos 3x menos 2y. Tá? Traço em XZ. Onde tem Y, tu vai colocar 0. Então, o teu Z vai ser igual a 6 menos 3x. Traço em YZ. O teu X vai ser 0. Então, Z é igual a 6 menos 2y. Isso aqui é o traço. Essa palavra traço significa o seguinte, porque o traço é uma linha. Então, quando você encontra o traço, você consegue imaginar como é o seu plano
a inclinação do seu plano vai ter uma determinada forma, e aí ele vai se estender para o infinito, porque o domínio é R2. Então, olha só aqui. Então, olha o que nós encontramos. Né? Nós encontramos aqui esse traço e este traço. Vou começar aqui com esse daqui do final, ó. Isso aqui não é uma reta, pessoal, isso aqui é uma reta. Uma reta no plano ZY. Isso aqui, olha. Reta no plano ZY. Essa outra reta é no plano ZX, ó. Vou colocar aqui, ó. Reta no plano XZ. E aqui é uma reta no plano XY, que é o que a gente já está mais acostumado. Vamos começar dela, então. Ó, 6 menos 3x menos 2y. Né? Então, é a primeira reta. Né? Aqui, ó. Reta no plano XY. Né? Então, essa reta, ela é quem? Y é igual 6 por 2 dá 3, menos 3 sobre 2x. Vejam aí se está certo. Eu passei esse y aqui para o outro lado aqui, ficou 2y igual a 6 por 2 dá 3 e 3 sobre 2. Mas é negativo mesmo, porque tinha passado positivo, tá? Então, olha só aqui. Vamos olhar para o plano YX. O plano YX é esse aqui que está deitado aqui, olha. Quando o x é 0, o y é 3. Quando o y é 0, o x é igual a 2. Vê se está certo, pessoal. Aí eu vou marcar aqui, olha. É 0 com 3. Vou marcar aqui, 3. Vou colocar aqui, ó. Quando o x é 0, o y é 3. Quando o x é 2, vou colocar bem aqui. E aqui é um pouco maior. Então, esse ponto bem aqui é o ponto 0, 3. Esse ponto aqui é o ponto 2, 0. Isso não é uma reta? Aí você liga as retas. Aqui, ó. Pronto, já fez a reta no plano XY. Isso aí é um traço. O nome disso é o traço no plano XY. Aí tu vai fazer agora o traço no plano XZ, né? Que é essa reta aqui, ó. Traço no plano XZ. Então, olha aqui. Z é igual a 6 menos 3x. Aí, faz assim, olha. Para tu fazer o traço, é a coisa mais fácil. Tu faz assim, olha. Quando x é igual a 0, z é igual a 6. Quando z é igual a 0, x é igual a 2, tá certo? Aqui, ó. Quando z é 0, passa o 6 trocando de sinal, divide por 3, dá 2. Aí tu monta aqui o pá, ó. Olha, é o plano agora ZX. Então, olha, o plano é uma parede, pessoal. Imagina que o X está saindo da tela. Então, o X está saindo da tela. Tu pode pegar e colocar aí, ó, 3 pauzinhos aí na mesa. O X está saindo da tela. E aí tu tem o ponto, olha. Um ponto é o ponto X igual a 2 e Z igual a 0. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto bem aqui, ó.
Porque, olha, o 0, ele está aqui, é a origem, né? E o outro ponto, pessoal, é z igual a 6, que eu vou lá para cima, vou colocar bem aqui, e x igual a 0. Você não está olhando o plano ZX agora? Ou XZ? Então, tu vai fazer a retinha aqui, bonitinho, ó. Tá aí a reta. Isso é mais um traço. E, por último, você vai olhar o traço em YZ. Né? O traço em YZ você vai fazer quando Y é igual a 0, Z é igual a 6. A terceira equação. Quando Z é igual a 0, Y é igual a 6 dividido por 2, que dá 3. Né? Negativo. Menos com menos mais, 3. Então, olha só. Um ponto. É 6 e 0. O plano YZ é esse que está de frente para a gente. É o plano ZY. Então, um ponto é esse que já está aqui, olha. Porque eles coincidem os pontos. Tem que coincidir. Aí, olha. Um é 0,6 e o outro é 0,3. Eu vou puxar aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui? Isso não é o desenho do plano. Isso aí é a inclinação dele. Porque como o domínio é esse infinito aqui, esse plano é como se ele fosse... Vou pegar um papel aqui. Vocês estão vendo a minha câmera aqui. É como se você pegasse um plano, tá aqui ele é infinito. Imagina esse papel aqui, infinito, ele tem essa inclinação aqui. Entendeu? Deixa eu ver aqui. Olha, vou pegar essa caneta aqui, ó. Eixo Z aqui, estão vendo? Deixa eu ver. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Ó, o eixo Z, imagina que o eixo Z é essa caneta. Aí eu vou colocar aqui que o vento tá batendo aqui, olha. Aí você, tá aqui o plano, ó. O plano tá aqui inclinado, ele passa lá no eixo X e Y. E aí, esse triângulo que aparece nada mais é do que a inclinação do plano, mas ele é algo que é infinito. Tá? Então, esse é o desenho do plano. Então, quando você faz desenhos de plano, quando você vê nos livros, você vai ver esse triângulo. Aí você vai dizer, mas esse que é o desenho do plano? Não, esse desenho aí é só para representar como é que é o plano. Né? Então, o plano ele é uma folha ali que vai se espalhar para o infinito. Entendeu? É assim que ele é. Ó, tá aqui, que é isso aqui. Tá? Então, isso aqui se espalha para infinito em todas as direções. Por quê? Porque o domínio é R2. Só que ele tem essa inclinação. Essa inclinação não pode ter erro. A inclinação é essa. Os pontos que ele vai passar é o 200, 030 e 006. Aí, pessoal, o que eu fiz aqui não foi o traço. Vocês notaram que eu coloquei só 2 coordenadas. Por quê? Porque eu desenhei o traço. Mas se você olhar aqui... Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. Olha, bem aqui, quando eu fiz, esse é o terceiro traço, né? Plano ZY aqui, ó, tá vendo? Y, olha, quando o Y é 0, o Z é 6, mas bem aqui, manter. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Aqui. Olha só, pessoal, nesse traço aqui não podemos esquecer que aqui o X é igual a 0, traço em YZ. No traço em XZ, o Y é igual a 0. E no traço em XY, não. E no traço em XY, o Z é igual a 0. Então, aqui, na hora de colocar, tem que colocar bonitinho aqui, ó. Que eu fiquei colocando em 2D, mas não era. Agora não está mais apagando. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui o Z é 0, né? Vamos lá, plano YZ, que é esse último. O X é 0, o Y é 0 e o Z é 6. Quando chega aqui nesse ponto aqui, olha, esse aqui, esta reta, que é o traço em XY, esta reta, quem é que é 0 aqui? O Z. O Z é 0, então eu coloco o 0 aqui, 0, e aqui também, 0. Quando tu vem para, tá vendo? Então o ponto é esse, ó, 006,
200 e 030. Que é esse ponto bem aqui, ó. Ó, esse aqui. Esse aqui, ó, 006, 030, 200, tá? 200, ok? Então, como é que você vai desenhar um plano? Você já sabe o domínio, que é R2. Você vai desenhar os traços. Quem são os traços? São retas. Para que a gente desenha o traço? Para saber a inclinação do plano. Então, o plano vai passar nesses 3 pontos. Bem, olha, aqui em cálculo 2, o aluno, você vai ver as superfícies mais malucas possíveis aqui. Principalmente quando você mandar plotar no GeoGebra. Você vai ficar... Porque nem todas... Cara, a maioria a gente não consegue desenhar na mão, como eu estou desenhando o plano. A maioria não. O que a gente, como engenheiro, tem que saber desenhar na mão? Tem que saber mesmo, é desenhar um plano. Então, ponham na cabeça de vocês, tem que estar no sangue de vocês. Vocês vão aprender a desenhar um plano, desenhar qualquer tipo de cilindro, desenhar qualquer tipo de paraboloide, desenhar a esfera, certo? Desenhar o cone, desenhar as quádricas lá, paraboloide elíptico, circular e o hiperbólico. Então, é isso. Só um momento aqui, pessoal. Então, peraí. Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Ok, plano ok. Vocês têm alguma dúvida aqui no desenho do plano? Então, se vocês olharem, pode abrir livro de cálculo 2, não tem nada disso que eu estou falando aqui para vocês. Já está lá jogado lá o desenho do plano, do paraboloide, da esfera, de tudo, tá? Mas, como eu conheço o projeto pedagógico de vocês, eu tenho que ensinar esse pré-requisito aí. Então, a gente vai demorar um pouquinho aí, tá? Nessa parte. Então, vou passar aqui. Vamos pensar agora nas curvas de nível do mesmo plano. A curva de nível já é algo bem mais simples, tá, pessoal? Então, olha. Bem, olha só aqui. Você tem aqui a função, né? A função. Z igual a um f de xy, tá? O que é a curva de nível? A curva de nível são os valores da função no plano onde o z é igual a k. Então, olha só o que acontece. K é igual a f de xy. É isso que é uma curva de nível. Tá? Curva de nível. Nota que quando a gente coloca o k aqui no lugar do z, e ele é uma constante, que é um número real, isso aqui já virou uma equação no plano, que vocês sabem desenhar lá do cálculo 1. Tá? Então, se a gente pegar esse plano que a gente acabou de estudar, esse f de xy igual a 6 menos 3x menos 2y, e se eu colocar aqui, por exemplo, no lugar do f de xy um k, e eu começo a atribuir valores para k, né? Os valores, geralmente, quando é questão de prova, a gente já fala para vocês quais são os valores. Mas você pode pegar aqui um k qualquer. Então, olha, os k aqui que foram escolhidos foi k igual a menos 6, né?
Então, vamos pegar aqui, vou pegar 1. K igual a menos 6. Então, onde tem K, tu coloca as menos 6, ó. Aí, tu arruma essa expressão. Vai ficar... Eu vou pegar, arrumar aqui, vai ficar 2y igual a menos 3x mais 6 mais 6. Espera aí, tá certo? Tá. Então, o y é igual a menos 3 sobre 2x mais 12. Né? Nota que quando K é menos 6, isso aqui é uma reta decrescente, né? Olha aqui o A é igual... Faltou dividir o 12. Ah, é verdade, 6, né? Deixa eu apagar aqui. Tá? Então, aqui, olha. Aí, quando você olha aqui para o gráfico, é só você... Aí você vai montar o gráfico, olha. Quando o x é 0, o y é igual a 6, né? E aí... Então, na verdade, quando k é menos 6, a função... Quando x é 0, o y é igual a menos 6, né? Então, na verdade, ela... Não, o y é 6, né? Quando o x é igual a 0, o y é igual a 6. E quando o y é 0, o x é igual a 12 por 3, que dá 4, não é isso? Então, aí você marca o ponto onde a reta passa, aqui, olha. Marca o ponto onde a reta passa e desenha ela. E aí tu vai colocar na reta K igual a menos 6, para que a pessoa que esteja vendo saiba onde é que está essa curva de nível. Por exemplo, se você pegar, fizer uma curva de nível, se eu falar para você o seguinte, olha, vou marcar um pontinho aqui, né, e fazer isso aqui, ó. Aí eu falo assim, ó, isso aqui é K igual a 1, isso aqui é K igual a 2, e esse aqui é K igual a 3. Esse aqui é o K igual a 0. Aí eu falo para você que esse K, que isso aqui é um mapa, né, é um mapa de um terreno, onde esse K representa a distância em relação ao nível do mar, tá? Então, se eu pedir para você fazer o desenho dessa superfície, o que você me diria? Como seria esse desenho, hein, pessoal? Como seria esse desenho dessa superfície aqui? Dessa que eu desenhei ao lado. Hein, pessoal? Essa que eu desenhei ao lado. Como? Alguém arrisca falar? Ninguém arrisca? Pessoal, olha só, a curva de nível, né? Se você pegar um mapa, olha só, se você pegar um mapa, tá no plano, e alguém te falar o seguinte, olha, esse 0, 1, 2 são distâncias em relação ao nível, digamos assim, ao nível 0 do solo, tá? Como ficaria o desenho desse terreno aqui, pessoal? Onde o K representa a distância. Fica tipo uma montanha, professor? Mas uma montanha como? Olha, não fica como uma montanha, na verdade fica como um vale.
Porque se tu olhar dentro, o K é 0, a distância é 0. E aí vai subindo, ó. Não é verdade? Só seria uma montanha se o do centro fosse mais alto, já que o K representa a distância. Entendi. Entendeu? Ó, olha para o copo aqui, ó. K igual a 0. Estou olhando de cima o copo. Olha para o copo de cima. K igual a 0 é esse pontinho do meio do copo. K igual a 1. Aí essa curva aqui, K igual a 2, entendeu? Então, tu olhou de cima, o do centro aqui, então é como se fosse um vale. Se eu virar o copo, aí muda a curva de nível. Isso aqui, essa representação que a gente está mostrando aqui, são as curvas de nível do plano. Por exemplo, quando o K é 0, olha. Quando o K é 0, pessoal, aqui, ó, vai ficar 0 igual a 6, K igual a 0. Isso aqui, ó. K igual a 0. No lugar do K... Fica tipo como se fosse um vulcão, professora? Tu tá falando de quem? Da parte de dentro do desenho? Esse aqui que tu tá falando? Isso. Não, esse é o fundo. É como se fosse esse copo que eu tô mostrando. Tu não tá... Minha câmera tá desligada, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Peraí. Rapidinho, pessoal. Olha só, tu tá vendo aqui esse copo? Tá dando para tu ver aqui na minha câmera? Eu fiz as curvas de nível dele, tá? Olha aqui, se tu olha de cima, imagina tu olhando de cima, deixa eu beber essa água aqui. Olha o copo de cima, tu tá vendo o copo de cima? Sim. Se eu rebatesse o copo de cima no plano, tu ia enxergar um pontinho aqui no centro, certo? Tu ia enxergar esses círculos que formam o copo, se eu marcasse várias linhas, entendeu? E aí, o que acontece? Se eu imaginar que aqui é o meu solo e a distância é 0, e se eu coloquei o centro aqui, K igual a 0, ó, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, esse K representa a altura. Só que o centro, a altura é 0, então, na verdade, tu tens um vale. Só terias uma montanha se esse centro aqui tivesse K igual a 3. Certo? É aí que está a visualização em 3D. Então, quando tu tem que olhar, quando tu olha para um mapa qualquer, tu tem que olhar aquele mapa, né? Que vocês vão fazer muito isso em engenharia civil, olhar aquele mapa e se tu olha o mapa, tu já sabe como é o desenho do terreno olhando aquelas cotas que tem do lado. Porque aquelas cotas vão te dizer altura e distância. E aqui, olha, o centro é 0, a altura é 0. Então, não tem como, se o centro é 0, não tem como ele ficar, não tem como ele virar uma montanha, né? Se a altura lá em cima é 0, não tem como. O 0 é o menor, é no nível 0, 1, 2 e 3. E a mesma coisa, isso aqui, quando você desenha, representa as curvas de nível do plano. Então, olha, quando você faz K igual a 0, olha, K igual a 0, quem é que vai ser a reta? É 6 menos 3x menos 2y. Aí você vai desenhando cada reta e ao lado dela você coloca o valor de K, que é o valor do... Quem é o K? O K é o Z, gente. Na curva de nível, é como se você rebatesse o teu gráfico em 3D no plano e marcasse lá o valor da altura. Isso é tipo um mapa. Entendeu? Então, deixa eu ver se tem aqui um espacinho para eu escrever, para eu finalizar a aula. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou finalizar nesse exemplo e vou continuar na aula que vem.
Não está apagando. Deixa eu só mostrar aqui. Peraí. Olha só, bem aqui. Vou colocar bem aqui um desenho para vocês. Vou colocar aqui. Isso aqui é o mapa, tá, pessoal? E essas linhas pretas são as curvas de nível desse mapa. O K representa a altura, que é o eixo Z, tá? Representa a altura em relação ao nível 0, tá? Ao nível 0, vou colocar do terreno. Olhando para esse mapazinho aqui, o K representa a altura, tá? Em relação ao nível 0 do terreno. Vamos pensar essa altura em metros. Olhando para esse desenhinho aí, como é mais ou menos, olhando em 3D, o desenho deste terreno? Você tem aqui no centro um pontinho que vale 10. Uma bolinha que vale 10. Alguém pode me falar, arriscar e falar? Uma montanha agora, professor? Sim, porque olha só, no centro, tu tem a altura 10 metros. Aí na segunda linha, tu tens 8 metros, aí tu vai descendo. Depois tu tem 7, depois 10, e depois tu chega no nível 0, que é o terreno. Então, tu tem algo todo desregulado, mas que se assemelha a uma montanha ou um planalto, ok, pessoal? Então, as curvas de nível, elas servem para representar esse tipo de cota em mapas, tá? Então, tem uma disciplina de engenharia civil para o pessoal que vai trabalhar com transporte, fotointerpretação. Você olha o mapa, né? Você está trabalhando com transporte, aí você pega um mapa, você vai construir uma estrada, e tu pega o mapa do terreno, lá vai estar cheio de curvas de nível. E aí você olha e fala, essa aqui tem um morro, bem aqui tem um vale, aqui tem isso aqui, porque tu vai vendo as cotas e vai visualizando as curvas de nível, tá bom? Então, eu vou encerrar aqui. Na aula que vem eu vou continuar essa aula. Eu vou montar uma aula gravada de GA para vocês, porque é muito extenso o GA. Senão eu vou demorar muitas aulas só com geometria analítica, tá? Então, eu vou dar essa colher de chá para vocês, tá? Da geometria analítica, para vocês visualizarem essa parte. Mas na aula que vem, pessoal, eu vou colocar essa apostila, ela limpinha e ela com essas anotações. Vocês já quiserem estudando os próximos exemplos, já pode ir estudando, tá? Aí na próxima aula eu vou terminar os exemplos desta apostila, tá? Então a gente vai ficar por aqui, tá bom? E aí por hoje é só, tá? Eu vou parar de gravar aqui.